boa tarde a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar, para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler então a paginazinha, livro Palavras de Vida Eterna, lição 36, Coração Puro. Não se turbe o vosso coração. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Guarda contigo o coração nobre e puro. Não afirmou o Senhor: não se vos obscureça o ambiente, ou não se vos ensombre o roteiro, porque criatura alguma na experiência terrestre poderá marchar constantemente a céu sem nuvens. Cada berço é início de viagem laboriosa para a alma necessitada de experiência. Ninguém se forrará aos obstáculos. O pretérito ominoso para a grande maioria de nós outros, os viandantes da terra, levantará no território de nosso próprio íntimo os fantasmas que deixamos para trás, vaguentes e insepultos, a se exprimirem naqueles que ferimos e injuriamos nas existências passadas e que hoje se voltam para nós, à afeição de credores inflexíveis, solicitando reconsideração e resgate, serviço e pagamento. Não passarás assim no mundo sem tempestades e nevoeiros, sem o fel das provas ásperas ou sem o assédio das tentações. Buscando o bem, jornadearás como é justo entre pedras e abismos, pantanais e espinheiros. Todavia recomendou-nos o Mestre: não se turbe o vosso coração, porque o coração puro e intimorato é garantia de consciência limpa e reta, e quem dispõe da consciência limpa e reta vence toda perturbação e toda treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. Graças a Deus. E diante desta belíssima lição, que nos dá a condição de percebermos as nossas imperfeições, procurando desenvolver o bem em nós, para que a luz se irradie de nós, para que sejamos, sim, benévolos uns com os outros, para que sejamos tolerantes e que aceitemos os desafios da vida como uma oportunidade de reeducação dos nossos espíritos imortais. Agradecemos a Deus pelo dom da vida, por tudo que nos cerca, a nossa eterna gratidão. Mas vamos rogar ao Pai nesse momento, pela nossa Vanderly, que nos trará o estudo do Teu Evangelho na tarde de hoje. Que ela possa ser intuída e inspirada por Ti, para trazer aquilo que necessitamos ouvir. Abençoa também a nossa Francisca, que nos trará a leitura e o comentário do Fonte Viva na tarde de hoje, para que ela também seja envolvida na Tua luz, para explanar o Fonte Viva. Sê com ela, Senhor. Sê com todos nós que aqui estamos. E que seja em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião de estudos e passes da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Que todos sejam bem-vindos à nossa reunião da nossa Casa do Caminho, que nós vamos estudar aqui hoje, que possa falar bem aos nossos corações, às nossas mentes, para o nosso próprio progresso, que é por Ele que estamos aqui. Porque se não fosse por Ele, nós, nessa tarde quente, nós estaríamos aonde? Numa praia,
num clube, numa piscina, bem fresquinho, né? Então, nós vamos começar a nossa reunião de hoje, que está o nosso Evangelho, que é no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, primeiro a gente pensa assim, né? Há muitas moradas na casa do Pai. Ainda para os ignorantes, não ignorantes, se desfazendo das pessoas, né? Mas ainda tem muitos dos nossos irmãos que acham que o único planeta que existe é a Terra e que daqui não mais nada existe. E se fosse assim, qual seria o propósito de Deus de colocarmos aqui e ficarmos encarnando e desencarnando no mesmo lugar, uns progredindo e outros não? Então seria uma contradição os ensinamentos de Jesus que recebeu do nosso Pai, nosso Deus. Então, o nosso item de hoje é o item 16 ao 18, que tem como título Mundos Regeneradores. Aí, antes de eu falar isso aqui, eu quero aqui falar dos mundos regenerados, dos mundos, em se tratando desse. Segundo o Evangelho Espírita, o Livro dos Espíritos, didaticamente temos cinco categorias de mundos. Mundos primitivos, que está um pouquinho mais atrás de nós, né, que nós já saímos de lá. Mundos de provas e expiações, que é esse aqui que nós nos encontramos, e que nós já temos as devidas noções e comentários e passado para nós através da espiritualidade, que o planeta Terra já se encontra em regeneração. Aí quando a gente fala assim, não, mas não dizem que a Terra vai acabar? Não, o planeta não vai acabar. Nós vamos nos melhorar e a cada reencarnação nossa, nós voltaremos melhores, enquanto que aqueles nossos irmãos que não progrediram, esses sim, eles vão passando para planetas mais inferiores. Da mesma forma que aconteceu com os exilados de Capela. Não foi isso? Os exilados de Capela, muitos de nós aqui somos descendentes dos exilados de Capela. Agora, os exilados de Capela, eles eram ruins, eles eram maus, eles não progrediram? Eles progrediram. Só que eles progrediram em um único ponto, no intelectual. Enquanto na moral, que é o principal para o Cristo Jesus e para Deus, eles não progrediram. Quanto à moralidade, eles estavam muito abaixo. Por isso, eles foram exilados para o planeta Terra. Lá no início, bem no início. Mas, junto aos exilados de Capelas, também já tinha muito de nós lá vindo também dos mundos primitivos, que vai evoluindo, porque nada na doutrina espírita, nada que se diz respeito à espiritualidade, aos ensinamentos e à criação de Deus de todas as coisas, fica parado. Tudo tem evolução. E a evolução é sempre para o melhor, para o mais alto, não para o mais baixo e para o pior. Então, depois do planeta de provas e expiações, vem o de regeneração, que é para a qual a gente está caminhando, que a gente espera continuar lá, né?
Depois vem os mundos ditosos ou felizes e mundos divinos ou celestes. Gente, quando eu li essa palavra, né? Eu já li várias vezes, né? Falando dos mundos ditosos e celestes. Aí imagina assim o que seja celestes, né? Deve ser, se a gente aqui nesse planeta, Terra, né? Que é tão difícil para nós, que um dia a gente está tão bem, ou num minuto nós estamos tão bem, e dentro de um segundo a gente está tão mal, e a gente tem tantos momentos de felicidade, né? Agora, você imagina no mundo divino, no mundo celestial. Que espíritos são esses que já vivem lá? Mas vamos descer para a Terra, porque é aqui que a gente se encontra. E vamos continuar trabalhando para que a gente chegue lá nos mundos celestes. E aqui, iniciando a nossa leitura, no item 16, ele diz assim: entre as estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas são mundos como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e provas. Se nós achamos que as provas e as expiações estão só no planeta Terra, nós estamos completamente enganados. Porque o que nós chamamos de céu é o mundo de Deus. E não existe vácuo. Existe milhões de planetas que nós não fazemos ideia de quantos são, de como eles são, quais os que a gente gostaria de estar lá, quais os que a gente já passou por lá e já estamos aqui. Entre esses mundos, na abóbada azulada de Deus, que é designada pelo Senhor, de provas e expiações, você vê que ele continua falando aqui, né? Tem muitos mundos, mas que não é só a Terra que é de provas e expiações, muitos outros também são. Então, que a gente possa trabalhar enquanto nós estamos aqui, trabalhar a nossa mente, trabalhar o nosso coração e principalmente o nosso sentimento e trabalharmos as nossas mudanças interiores, principalmente para com o nosso próximo, para que a gente possa continuar caminhando junto a esse planeta Terra de provas e expiações, a caminho da regeneração, que nós ainda não temos condições de ver. Se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente pode dizer assim, não, mas não está nada, tem tanta desgraça aí no planeta, é tanta guerra, é tanta maldade, é tanta gente ruim, matando criança, matando pai. Só que nós ainda temos olhos e sentimentos de ver o pior. E nós não paramos para ver o melhor. Nós medimos isso pelas notícias que nós assistimos na TV, ou que a gente abre lá o Google, o G1, tudo que tem de internet. Onde nós vamos? Nós vamos nas notícias difíceis, né? Que o presidente não sei das quantas fez isso, que vai fazer isso, que vai maltratar fulano. Nós não procuramos saber o que os cientistas estão fazendo para ajudar a população terrena para continuar nesse processo de regeneração. Nós não paramos para pesquisar ou para ler um pouquinho de tantos espíritos desde lá de trás que passaram pela nossa história, que continuam até hoje e que nunca vai passar, para a gente ler um pouquinho deles. Começando por Jesus. Jesus estava lá no início, né? E por quantas dificuldades Jesus passou? E
E aí nós paramos assim. Mas o que fizeram com Jesus? Crucificaram, pregaram ele lá na cruz, trespassaram ele com a espada. Mas se a gente deixar isso de lado um pouquinho, vamos pensar no bom que Jesus deixou, que foi os ensinamentos que ele deixou. Porque para esse planeta de expiações e provas, ainda foi necessário aquele sofrimento não só de Jesus, mas de tantos outros seguidores de Jesus. De tantas crianças que foram sacrificadas naquela época, mas tudo com um propósito. O propósito de crescer, de chegarmos a mundos melhores. Não só esse planeta difícil, porque aqui também tem coisas boas, porque a regeneração já iniciou, já diz os nossos Divaldo, né? Já diz o nosso benfeitor Chico, o doutor Erma, que está sempre dando palavras de incentivo para nós, para a gente não esmurecer diante das dificuldades deste planeta. Porque ele não é todo ruim, ele também é bom, porque ele nos abriga e nós precisamos dele para nós podermos ter uma nova reencarnação, sabe lá quantas, e para quando em uma delas nós chegarmos aqui e já estarmos num planeta regenerado. Por quê? Os que têm dificuldades, eles vão ficando para trás. Não quer dizer que o espírito retrógrada, jamais isso acontece. Ele pode estacionar, retrogradar, jamais. Mas enquanto os outros, nós queremos, né? Porque nós queremos coisas melhores. Então nós queremos viver num planeta, né, de regeneração, nessa terra linda, maravilhosa, nesse Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que nós não sabemos se na próxima encarnação nós vamos vir para cá ou não, ou se nós vamos para um outro país, mas não importa, para onde nós formos, vai fazer parte do planeta Terra e do planeta em regeneração. E para que esse planeta se concretize com toda a força e com todos os ensinamentos do Pai, depende de nós contribuirmos para cada desencarnação nossa, nós desencarnemos melhores para que possamos aprender também um pouquinho lá, que nós não vamos demorar lá, para onde nós vamos, né? E logo nós iremos voltar. Vamos aprender, vamos estudar um pouco mais lá, que é para nós voltarmos melhores. Porque a verdadeira escola, para a nossa regeneração moral e espiritual, é aqui. E se nós pensamos que no planeta de regeneração também não vai haver ainda dificuldades e sofrimentos, vai haver sim. Porque as provas continuam, as dificuldades continuam. Só que nós vamos estar mais preparados para passar por elas com mais facilidades, sem nos deixarmos abatermos tanto. Nós vamos ter mais força para suportá-las. O que a gente vê agora no nosso planeta? Tanta gente, tantos irmãos nossos desistindo da vida, sem nem saber que Deus existe, desconhecendo Jesus. Crianças querendo morrer, crianças querendo desistir da vida antes de começar. Nós sabemos que as crianças, elas são pequeninas agora, mas que já são, muitos deles são espíritos antigos,
que voltaram. E se voltaram é porque necessita. E tem que passar pela prova. Todos nós temos que passar pela prova. Cada dia que alguém conversa conosco, alguém tem uma palavra diferente para conosco. Eu não vou dizer eu vou dizer uma amiga. Que ontem no trabalho foi tomar um passe. E aí, quem deu o passe perguntou e ela comentou alguma coisa, né? Da vida dela, perguntou como estava a vida. Ela, tá tudo bem, eu estou bem. Tirando alguém do meu convívio que ainda não quer crescer. E quando alguém do nosso convívio, que já deveria ter crescido, que ainda não cresceu, nós não ficamos bem. E a resposta foi, depois de muito tempo, disse assim: continue amando, ore e deixe caminhar. Deixe caminhar. Mas o papel de cada um de nós é orar, não só pelos nossos, mas por todos, porque nós somos um. Nós somos todos filhos de Deus, somos irmãos. A partir do momento que nós oramos um pelos outros, que nós desejamos o bem para o outro, ou que nós não desejamos o mal para o outro, que o outro se dê mal, já é um progresso na nossa vida. E é isso que o planeta está precisando, para chegar totalmente ao planeta de regeneração, que é o que todo mundo quer, que é o que Deus e Jesus espera de cada um de nós. E aqui embaixo ele diz assim: mas há também entre eles os mais infelizes e os melhores. Quer dizer, nos planetas que envolvem a abóbada do Senhor, tem planetas bons e tem planetas também que não são tão bons. É como aqui na Terra. Nós temos um bairro da Zona Sul, que é chique, e que lá a polícia toma conta, não deixa que nada aconteça, né? Apesar de que de vez em quando acontece, mas eles tomam muito bem conta dos visitantes que vêm, dos turistas, enquanto as comunidades vivem à mercê. Aí, quando eu falo à mercê, a gente tem que pensar um pouquinho. À mercê de quê? Da polícia, do Estado, de nós mesmos, de Jesus, de Deus? Ou da necessidade que cada um tem de passar por aquilo que está passando naquele momento? Nós ficamos com pena? Ficamos. Pena é uma coisa horrorosa. A gente se sente, nós nos sentimos. É difícil nós ouvirmos uma notícia que uma criança minúscula tomou um tiro na cabeça. Aí a gente vai dizer que é injustiça? A gente não pode dizer isso, porque a gente vai estar sendo injusta com Deus e com Jesus. Porque está tudo certo no seu devido lugar e no seu devido tempo. Se eu não morasse aqui na Taquara, se eu morasse em uma comunidade, eu também estaria passando por essas dificuldades. Mesmo eu não morando lá, mas eu também já senti na pele o que eles sentem. Porque a minha profissão, eu sou uma vendedora, e eu tenho que entrar nas comunidades para vender para aquelas farmácias. Então eu tenho que ter cuidado para entrar, cuidado para sair. Eu rezo para entrar, agradeço quando eu saio. E eu vejo aquelas pessoas, muitas pessoas lá vivendo, como se fosse uma pessoa vivendo na Zona Sul, na beira da praia, toda feliz,
com um piscinão enorme na porta, tomando banho e as crianças se divertindo. Gente, não está tudo certo? Não está tudo no seu lugar? Está tudo no seu lugar. Amanhã ou depois, esses que estão lá hoje não vão estar. Vão estar em um lugar melhor. Porque eles também vão caminhar. Não é porque moram na comunidade que eles também não progridem. Progride. E às vezes progride muito mais rápido do que nós. Porque eles estão sofrendo na pele, está doendo. Quando um filho desencarna, quando um bandido mata um filho que os pais não sabem nem onde foi parar, que não pode nem ter enterro, aquela mãe e aquele pai guardam aquela dor que ninguém faz ideia do que é aquela dor. Mas faz parte do progresso de cada um de nós. É duro falar isso? É. Mas é a lei. Nós não viemos aqui a passeio. Nós viemos trabalhar. E duro. Nós viemos fazer calo nas nossas mãos. Nós viemos deixar marcas de dores nos nossos corações. Para que amanhã nós estejamos no mundo regenerado, sorrindo mais. Para que depois de amanhã, daqui a não sei quantos milhões de reencarnações, nós possamos estar em mundos celestes. E aí vai ser só felicidade. Mas vamos parar de trabalhar por isso? Nós sabemos que não, porque a lei de Deus diz que nada para. Tudo continua. Tudo tem um progresso. Tudo tem sempre mais alguma coisa a ser feito. Tem sempre mais alguma coisa para se evoluir. Como às vezes nós falamos aqui, principalmente quando alguém nos recrimina de alguma coisa que falamos errado, de uma palavra, de uma frase que falamos errado, aí o outro vem e cisma de corrigir, mas não é corrigir para nos ajudar. É corrigir no intuito de dizer assim, sua burra, né? Seu burro, você não sabe que essa palavra não é assim, né? E aí o que a gente faz? A gente acaba humilhando o outro. A gente tem que ter cuidado com o que fala com o outro. Aí a gente diz assim, porque o fulano é melindroso. Não, gente, não é melindre. É sentimento. Eu tenho sentimento, todo mundo tem sentimento. E nós temos que cuidar uns dos outros, dos sentimentos uns dos outros. Porque foi isso que Jesus pregou. Jesus pregou amor. Para que a gente possa crescer. Não importa o que o outro esteja fazendo. Cada um tem a sua cultura, cada um tem o seu grau de faculdade, ou de nunca ter ido à escola, de não saber escrever, de não saber ler. Ainda tem. Diz assim, tem televisão, tem as internet da vida que as pessoas ouvem. Não sabe ler? Escuta, ouve, coloca lá e vai ouvir. Não é assim. Nós queremos muita desculpa para poder condenar o outro, para não deixar o outro crescer. E aí, quando nós não deixamos o outro crescer, nós também não crescemos. A gente também vai ficar ali, estagnado. Porque nós não viemos com esse propósito de não crescer e ainda impedir o crescimento do outro. Deixa cada um na sua. Porque já é tanta coisa, se cada um cuidar da sua vida, né? Vamos interferir na vida do outro no intuito de ajudar, não de desajudar. Vamos ajudar o outro a crescer, vamos dar a mão. Se ele estiver caído, estenda a mão, levanta. Se ele estiver chorando, pega um lenço ou a barra do seu vestido, vai lá e seca a lágrima dele, encoste ele no seu ombro e deixa ele chorar. Você não sabe qual é o problema dele, ele não quer falar? Deixa.
Só diz assim, meu irmão, eu estou aqui. Aí a gente diz assim, eu fiz o bem, eu já estou lá no planeta de regeneração. Não. Eu fiz o bem para o outro ou eu fiz o bem para mim? Eu fiz o bem para mim. Porque o meu eu, o meu coração já se sente mobilizado para o bem. Eu já me condoo com o sofrer do outro. Condoer com o sofrimento do outro é difícil, porque hoje o nosso planeta vive muito no terra-terra, muito no materialismo. É só política, política, política. Se a gente amanhã vai ter o que comer, se a gente não vai ter o que comer, a nossa mente já está lá na frente, e aí nós vamos deitar com a cabeça desse tamanho, aí a gente não ora para dormir, porque nós ouvimos tantas dificuldades antes de dormir, que a gente vai lá, pumba na cama, né? E não oramos. E vamos dormir com o pior que nós convivemos naquele dia, que foi a parte ruim. Lá na frente ele diz assim, cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos. Quer dizer, por mais que a gente ande, tem sempre um restinho do outro mundo atrás. Nós estamos aqui de provas de expiação, caminhando para a regeneração, mas nós temos ainda nosso pé lá nos mundos primitivos, que as nossas raízes estão lá, né? Graças a Deus que nós já tiramos nosso pezinho de lá, mas nós ainda temos raízes lá. Assim como nós chegarmos em mundos superiores, nós vamos ter ainda nosso pezinho um pouquinho mais atrás, porque a natureza não dá o salto e nós não corremos. A nossa caminhada é lenta e põe lentidão nisso. Aí aqui diz assim, primitivos de exílio e de provas, de regeneração e de felicidade. Isso quer dizer que nesses planetas, lá tem de tudo. Nós podemos encontrar lá o exílio, quer dizer, o aconchego, a casa, a morada. Nós podemos encontrar as provas, quer dizer, nós vamos encontrar as provas. Tem o mesmo tamanho, o mesmo peso das nossas provas de agora? Nós sabemos, só quando lá chegarmos. Aí ele fala também da felicidade, que também nós vamos encontrar felicidade lá. Como aqui também a gente encontra alguns momentos de felicidade, só que lá, no planeta de regeneração, nossos momentos de felicidade vai ser maiores, a partir do momento que nós queiramos. Mas vai ser bem maiores do que os momentos de felicidade que temos aqui agora, nesse planeta ainda de provas e expiações, caminhando a passos comandado por Jesus para se transformar no planeta de regeneração. Já vos foi falado desses mundos onde a alma nascente é colocada. Deus, senhora de si mesma e de posse de seu livre-arbítrio. Já vos foi falado das amplas faculdades que a alma é dotada para fazer o bem, mas as que sucumbem, e Deus, não querendo aniquilá-las, lhes permite irem para esses mundos onde, de encarnação em encarnações, elas se depurem e regenerem, e se tornarão dignas das glórias que lhe estão destinadas. Olha
a bondade divina aqui. Deus vai abandonar a gente? Nunca. Vai dar sempre oportunidade para a gente. Nós vamos caminhar juntos. Junto com a bondade divina, porque a luz de Deus nunca se afasta de nós. A luz divina, ela está sempre segurando a nossa mão. Assim como Jesus. Eu tenho uma imagem de Jesus, que é Jesus lá falando com os apóstolos, venha, venha. Onde ele chegava, ele dizia, venha, estendendo as mãos. E quantas vezes nós estamos em algum lugar que alguém do bem diz assim para a gente, venha aqui ver o que eu tenho para te mostrar. E a gente recusa. Nós estamos na casa espírita, assim como nós poderíamos estar num centro de umbanda, numa igreja evangélica, numa igreja católica. A partir do momento que estejamos trabalhando para o bem, em nome de Deus, em nome de Jesus, praticando o bem, está tudo certo. Está tudo certo. E aí o que é que acontece? Às vezes nós estamos passando pela rua. E aí alguém diz assim, eu estou com dificuldade nisso aqui. Será que você pode me acompanhar até a minha casa? Quem de nós aqui iríamos acompanhar alguém se chamasse para ir até a casa, dizendo que um parente, que um familiar está doente e que precisa de ajuda para ajudá-lo a levantar da cama? Do jeito que o mundo está, a gente iria pensar duas vezes. Principalmente se for num lugar humilde. A gente vai pensar, é uma armadilha, querem me assaltar, querem me roubar. Nós não vamos pensar que realmente lá tem uma pessoa que precisa, que está precisando de ajuda. E que aquela pessoa que está cuidando dela não tem força nem para si, quanto mais para levantar o seu irmão que é dependente de si. Mas a gente não vai. E ali, quando Deus fala, quando Jesus fala, venha, ele está dizendo, venha praticar o bem, sem medo. Se der alguma coisa errada, a gente não vai estar sozinho. Deus não vai nos abandonar. Deus e Jesus não abandonam ninguém nunca. Então não tenhamos medo de praticar o bem. Vamos colocar nosso medinho de lado. Nós sabemos que está perigoso, mas a boa vontade e a coragem de trabalhar no bem tem que vencer essas nossas dificuldades. Quantas vezes na nossa casa espírita, os nossos trabalhadores, ou alguns que chegam, que começam vindo tomar o passe, e quando pensa que não, o doutor Herman vai lá com aquele jeitinho dele, né, e já vem trazendo a pessoa para algum trabalhinho na casa, nem que seja para encher um copinho d'água, que já é um excelente trabalho, porque aquela aguinha que cada um toma, aquela aguinha fluidificada ali, tem um valor que nós nem imaginamos o valor que aquela aguinha tem. E muitas vezes, o trabalhador está na casa há tanto tempo e é convidado para um trabalho 1 milhão de vezes e ele continua recusando. Continua recusando. Aí teve um dia que nós perguntamos assim para o doutor Herman, mas quando a pessoa é convidada para este trabalho, que aqui na casa nós temos vários trabalhos, temos o passe de cura, temos dispersivo, temos as reuniões, temos os passes aqui do salão, temos o trabalho da mesa mediúnica de terça-feira. E aí perguntaram assim, mas como a pessoa é convidada? A pessoa se oferece? Aí o doutor Herman respondeu, nós vemos quando a pessoa está preparada
e pode ser convidada para o trabalho. Aí diz assim, e quando ela não aceita? Aí passa a ser responsabilidade da pessoa. Depois não vai chegar lá, que eu não sei para que colônia a gente vai, dizendo assim, eu não tive oportunidade no trabalho, eu não tive oportunidade de trabalhar no bem, eu não tive oportunidade de fazer alguma coisa por alguém. Tudo o que acontece de ajuda ao próximo, seja na casa espírita, seja na rua onde nós estejamos passando, é um trabalho no bem. É um progresso para nós. É uma modificação moral, espiritual e principalmente sentimental, os nossos sentimentos. Porque se o nosso sentimento não mudar em primeiro lugar, o restante vai ficar difícil de acompanhar. Nós temos que ser complacentes, indulgentes para com tudo e para com todos. Aí eu estou falando isso para vocês? Não, eu estou falando para mim, gente. Estou falando para mim. Eu estou aqui, igual. Aí fui convidada para esse trabalho aqui? Fui. Recusei algumas vezes? Recusei. Aí depois chega um ponto que a gente não pode mais recusar, tem que ir, ou vai. Vai tremendo, vai suando, acha que não vai dar conta. Aí quando senta aqui, aí diz assim, meu mentor, meu anjo da guarda, Jesus, um segura do meu lado, um segura do meu lado esquerdo, um segura do meu lado direito. Jesus, toma conta do meu sistema nervoso. Jesus, é muita responsabilidade falar das suas palavras, dos seus ensinamentos. É difícil falar. Não é que é difícil. É muita responsabilidade passar o pensamento e os ensinamentos de Jesus para o próximo. Porque nós não devemos esquecer que lá atrás nós nos perdemos através da palavra. A palavra mal falada, falada na hora errada, a negação através da palavra, que é o que mais nós sabemos fazer. Mas nós já melhoramos muito. Eu vou passar para o item 17. Falta quanto tempo? Falta bastante. Tá. 18 minutos. Não, é pouco. Os mundos, no item 17, ele diz assim, os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Aí quando eu li isso aqui, eu falei, oh meu Deus do céu, eu quero chegar logo no mundo de regeneração, que é para eu ir para o mundo feliz, né? Porque a natureza não dá salto, eu também não, porque né, só Deus sabe como é que eu estou aqui. E eu tenho que melhorar muito, tenho que crescer muito. Não crescer no tamanho que já deu, né? Daqui agora é só para baixo, né? Só diminui, né? 68 anos, daqui só vai reduzindo, né? E aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu nem estou lá completamente lá no mundo de regeneração, eu já quero estar lá no mundo feliz. Eu quero tanto ser feliz, quero tanto. Todos nós queremos, não é só eu. Mas, para que isso aconteça, nós temos que fazer por onde? Nós temos que fazer a nossa parte. Aí ele diz assim, a alma que se arrepende, neles encontra a calma e o repouso. A alma que se arrepende. O que é esse arrepender? Olha, é o arrepender de algo que fizemos, de algo que falamos, de algo que nós deixamos de fazer. Eu ando na rua o dia inteiro. Tem pessoas necessitadas na rua o dia inteiro. Então eles pedem. Só que assim, se eu for dar para todos, eu vou voltar para casa a pé.
Não digo a pé porque tem gasolina no carro, dá para voltar, né? Mas aquele que eu não consigo, né, ajudar, eu fico assim, oh meu Deus, me ajuda aí, me ajuda a minha consciência. Mas é que não dá para ajudar a todos. Eu não tenho dinheiro suficiente para colocar um pouquinho na mão de cada um. Gostaria muito, mas ainda não dá. Tomara que um dia eu tenha, né? Então, aquele que recebeu, por que aquele recebeu e o outro não? Eu não sei quem chegou primeiro e quem chegou por último. De repente, aquele que chegou por último, às vezes até merecia muito mais do que aquele que chegou primeiro e pediu. E aí, se nós formos parar assim, não, eu não vou dar, porque... Deixa eu dar uma olhadinha para ele. Vai usar droga. Aí vem o próximo. Não. Eu não vou contribuir com isso, porque a doutrina, né, tudo condena. A droga é ilícita, álcool é ilícito. Tá vendo? Tem cara de bêbado. Eu vou dar um dinheirinho para ele, vai beber. Se nós formos pensar assim, nós não vamos a lugar nenhum. Aí nós temos assim, nós temos uma saída. Qual é o mais adequado? Quando esse nosso irmão está nos pedindo algo, se nós temos condições, pelo menos um lanchinho. Meu irmão, olha, dinheiro eu não tenho aqui para te dar não, mas eu tenho como pagar ali no Pix. A gente coloca culpa no Pix, né? Mas eu tenho como pagar ali no Pix um lanche para você. Você está com fome? Você quer uma quentinha? Eu vou ali naquele bar, tem uma quentinha ali. Mas muitos deles aceitam a comida. Enquanto os muitos, ou a maioria, não quer. Quer o dinheiro, porque quer o dinheiro, porque quer o dinheiro, porque quer o dinheiro. Aí a gente fica assim, aí, eu vou contribuir para ele se drogar mais? Eu vou contribuir para ele beber mais? Só que a gente não sabe se a gente está agindo certo, se a gente está agindo errado. A gente dá ou não dá? Se nós chegarmos a essa conclusão. Quando nós chegarmos totalmente no planeta de provas, no planeta de regeneração, a gente já vai saber, tá, gente? E aí ele diz assim: a alma que se arrepende, nele encontra a calma e o repouso. Acabando de se depurar. Sem dúvida, nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. As leis sempre. Então, tudo não é matéria? Tudo é matéria. Tudo é matéria. Deus é matéria? Não. Deus é uma luz quintessenciada. Mas o resto é matéria. E nós estamos muito ligados à matéria ainda. Nós estamos tão ligados à matéria. Eu vou contar um segredo, ninguém precisa saber não, tá? Nós colocamos muitas vezes muitas vaidades. É vaidade e nos muito felizes a gente não vai ver isso não, tá, gente? Quer dizer, eu espero, né, que a gente já tenha abandonado essas coisas. Eu não sou uma pessoa assim tão vaidosa. Eu, por exemplo, assim, eu compro roupa uma vez no ano, eu não quero saber se mudou a moda, se mudou a cor, se eu estou fora de moda, eu não quero saber. Eu vou continuar usando as roupas que eu tenho. E aí hoje, quando eu passei em casa para tomar um banho, para vir para cá, aí eu pensei assim, doutora Erma vai me dar um cascudo. Aí eu pensei assim, que roupa que eu vou colocar para ir lá na reunião, fazer a palestra? Porque eu geralmente, eu identifico a palestra da mesma pessoa pela roupa que a pessoa está usando. Não, essa palestra aqui eu acho que eu já assisti, porque ela estava com essa roupa aí.
Olha o meu pensamento absurdo. Estou errada. Aí eu pensei na roupa que eu ia colocar para vir na palestra. Olha a minha vaidade. Não importa a roupa que eu vou aparecer na palestra. O que mais importante é o que eu estou falando aqui. É como eu estou expondo os ensinamentos de Jesus. O nosso crescimento moral e espiritual. A roupa não importa. A roupa é só para a gente, não, é só para cobrir o nosso corpo. Não importa se na próxima palestra eu vou vir com essa mesma roupa, e na outra com a mesma roupa, e na outra com a mesma roupa. Eu não vou mais me preocupar com isso. Eu fiz isso hoje. Mas dizem que tudo tem uma primeira vez. Mas que também a gente tem que reconhecer e tomar conta para não se repetir. Porque senão aí a gente não aprendeu nada. Verdade? Aqui lá embaixo, ele diz assim: a humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas, das quais vós sois escravos. Quer dizer, no mundo de regeneração, nós não vamos estar livres de tudo. Nós ainda vamos estar sujeitos a algumas paixões, não as desordenadas como nós somos aqui, que nós somos muito, a humanidade é muito intensa, né? Ama demais, desama demais, briga demais, faz pouco. Quando não ama demais, ama de menos. Quando trabalha muito, no trabalho material, esquece o trabalho espiritual. Aí, quando nós falamos de trabalho espiritual, não significa a pessoa se internar num convento, ficar lá o tempo todo. Aí tem pessoas que se dizem assim, aí passa lá o IBGE fazendo aquela pesquisa, né? Qual a sua religião? Católica. É fácil falar que é católica. Sabe por quê? Ninguém sabe de nada, não tem estatística. São poucas. Aí eu falo que é católico, mas eu não piso lá na igreja para rezar um Pai Nosso, para entrar lá, não é adorar aquela cruz com Jesus que está lá, não. Mas para entrar lá, porque aquele lugar também é bom, como a Casa do Caminho, como centros espíritas. Lá também é bom, tem energia boa. Lá também tem energia daqueles santos que estão lá, que a gente diz assim, não vamos adorar a imagem. Sim, não vamos adorar as imagens. Mas aquilo ali é só para a gente remeter a lembrança do que foi aquele espírito. Que aquele espírito foi um espírito do bem. É a mesma coisa que nós fizéssemos uma estátua do Dr. Hermes e colocasse aqui na porta. Você está pensando que a gente não ia chegar ali, não ia botar a mão lá no Dr. Hermes, lá na estátua? Ia lá, Dr. Hermes, pelo amor de Jesus, eu não consigo falar com o senhor lá no Pasto de Cura, mas me ajuda a fazer. Enche lá de papelzinho, igual faz lá no Frei Luiz, igual faz lá tem alguns lugares lá na Índia, né, que eles vão encher tudo de papelzinho nos muros, né, com seus pedidos. Gente, é tudo normal. Agora, a gente pode elevar o nosso pensamento ao Espírito e pedir ajuda. A ajuda vem. Por exemplo, assim, nós pedimos ajuda a Deus e a Jesus. Gente, tem tanta coisa para Deus e Jesus tomar conta. Só que abaixo de Deus e de Jesus, tem muitos trabalhadores de Deus e de Jesus que vêm em nosso socorro. É como a gente
vai lá e pede ajuda para Bezerra de Menezes. Aí Bezerra de Menezes está lá, num atendimento super urgente, aí ele vai e chama lá Eurípides. Eurípides, você tem um segundo? Vai lá, amigo, socorre aquele fulano lá que acabou de chamar por mim. Mas a ajuda vem. A mesma coisa é como se fazem com as imagens. As pessoas vão lá, o São Pedro, a Nossa Senhora de Fátima, a Nossa Senhora Aparecida. Nós não estamos aqui para condenar nada e nem ninguém. Quem é Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, todas as Nossas Senhoras? Todas elas são Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Não importa qual o nome foi dado a ela, mas ela é uma só, a mãe de Jesus. Aí diz assim, neles não há mais o orgulho, olha que maravilha, neles não há mais orgulho que faz calar o coração, não há mais a inveja que o tortura e o ódio. Ai, meu Deus do céu, que inveja, né, gente? Vamos trabalhar, vamos crescer para a gente chegar lá no mundo de regeneração? Porque ele está aqui falando, né, que não tem mais orgulho lá, né, que faz o coração ficar difícil, que lá não tem mais inveja, que tortura os nossos corações. Gente, eu, por exemplo, assim, não é inveja, porque espírita não tem inveja, é inveja branca, tá? Assim, eu tenho muita admiração por pessoas que têm tanta facilidade em memorizar e gravar tudo. Eu tenho uma amiga de longa data. Aí eu falo assim, amiga, como é que pode? Aí ela vai e me liga assim, lembra, Miri, aquele filme? Aí eu falei, que filme? Aquele que a gente assistiu. Aí ela vai lá e discursa o enredo todo do filme, meu Deus do céu. Sabe, não, o livro fulano de tal, não, que no livro fulano de tal, da doutrina, do autor tal, pelo espírito tal, que lá fala isso. Gente, ela não ficou lá estudando aquele livro, não. Ela foi lá e fez estudo lá no Evangelho, lá no lar dela, só que ela grava tudo, fica tudo lá. Agora nós vamos pensar assim, eu não tenho que ter inveja. A gente tem que ter inveja? Não. Vamos trabalhar para que na próxima reencarnação nós venhamos melhor, com a nossa memória melhor, com mais facilidade de aprendermos e de entendermos. Porque é isso que vai fazer levar a gente para frente. Tem inveja do outro? Não, vamos ter admiração. Bendito seja a sua mente. Bendito seja a sua facilidade de gravar, memorizar, de aprender. Às vezes a gente vem fazer uma palestra aqui, a gente fica meses. A palestra vem para a gente com 2 meses de antecedência para a gente estudar. E a gente ainda chega aqui tremendo nas bases. Porque a gente acha que a gente não gravou tudo, que a gente não memorizou, que o que a gente estudou, que de repente pode ter alguma coisa que não saia adequado, conforme as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus. O meu maior e mais temeroso medo é de agredir os ensinamentos e a palavra de Jesus. Eu não posso sair dela. Eu tenho que permanecer nela. Eu não posso desviar. Jesus falou, bata. Eu não posso dizer assim, não, Jesus falou para não bater não, cada um que se vire. Não, Jesus falou, bata e a porta vos abrirá. Peça e vos será dado. Aí eu vou dizer assim, não peça. Porque Deus tudo vê.
Jesus tudo vê. Jesus sabe as nossas necessidades de cada um. Não precisa pedir. Não precisa bater lá na porta de Jesus. Jesus é muito ocupado. Não. Nós vamos bater sim. Nós vamos pedir sim. Porque ele falou para pedir. Ele falou, pede, eu o ajudarei. Então é assim que a gente tem que andar. 5. Francisca. Vou pular. Ela falou para mim que falta 1 minuto. Eu vou pular para lá para o item 18, para eu fechar com um trecho aqui, que quem trouxe toda essa nossa lição de hoje foi Santo Agostinho. E Santo Agostinho é adorado por muita gente. Tem lá a imagem de Santo Agostinho. E nós temos Santo Agostinho também, aqui trazendo mensagens para nós, como o bom espírito que ele é, que ele foi e é, e continua sendo. Aí no item 18 ele diz assim, porém nesses mundos o homem ainda é falível, e ali o espírito do mal não perdeu completamente o seu domínio. Isso é muito sério. Se a gente pensa que nós vamos para um mundo de regeneração e a gente não pode falir, estamos enganados. A gente pode falir ainda assim. Vai depender do que a gente está fazendo lá. Aí a gente chega lá todo pomposo, oba, eu estou no mundo de regeneração. Aqui não pode acontecer mais comigo, eu não vou falir mais, aí eu vou fazer e acontecer, que nada mais vai acontecer comigo. Pode falir sim. Vai cair da carroça. E o tombo vai ser feio. Aí diz assim, que o espírito do mal ainda não perdeu completamente o seu domínio. Isso quer dizer o quê? Que os espíritos que ainda não se comprazem no bem, eu nem vou falar espírito do mal, que ainda não se comprazem no bem, eles nos acompanham por muitos mundos. Pelo que nós estamos estudando aqui, eles nos acompanham até no mundo de regeneração. Aí daqui para lá, nós não sabemos. Né? Vamos chegar lá no mundo de regeneração para a gente saber se quando a gente chegar lá, os espíritos que ainda não evoluiu tanto, vamos ver se eles deixam de perseguir a gente. Ou se a gente para de chamar por eles, né? Que às vezes eles vêm, mas somos nós que os atraímos. E aqui ele diz assim, não avançar é recuar. Se nós não andarmos, nós estamos recuando. Se nós recusarmos as nossas tarefas, o nosso caminhar, no passo que tem que ser, nós estamos recuando. E isso não é bom. E nós vamos ficar parados. Porque a gente não caminhou, não andou, não progrediu, recuou, vai ficar ali estagnado. E tem que começar tudo de novo. E se o homem não está firme no caminho do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde os esperam novas e mais terríveis provas. E agora, dá para arrepiar ou não dá? Se a gente não andar certinho lá no mundo de regeneração, nós podemos voltar para os mundos de provas e expiações, ou seja lá o que for. Não que a gente perca a nossa evolução que a gente já adquiriu, mas a gente vai descer um pouquinho. E não é isso que nós queremos. Principalmente passar por provas difíceis, né? Porque as provas que nós passamos aqui, a gente já reclama tanto. Imagina aquelas bem difíceis, depois da gente já ter passado por elas, e retornar e repetir o mesmo erro e passar pelo mesmo sofrimento ou pelo sofrimento pior. E aí, para fechar, Santo Agostinho diz assim, contemplai, pois, essa abóbada azulada à noite, a hora do repouso e da prece, e nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças,
procurai aquelas que levam a Deus e implorai a Ele que um mundo regenerador vos abra as portas após a expiação na terra. Muito obrigada, que assim seja, graças a Deus. E obrigada pela paciência e que eu possa ter cumprido o meu papel. Graças a Ti, Senhor Jesus. Vamos fazer agora a leitura do livro Fonte Viva, com a lição 148, O Herdeiro do Pai. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Paulo está nas Epístolas aos Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Cede aos poderes humanos respeitáveis o que lhes cabe por direito lógico da vida, mas não te esqueças de dar ao Senhor o que lhe pertence. Esta fórmula conciliadora do Evangelho permanece ainda palpitante de interesse para o bem-estar do mundo. Não convém concentrar em organizações mutáveis do plano carnal todas as nossas esperanças e aspirações. O homem interior renova-se diariamente. Por isso, a ciência que lhe atende às reclamações nos minutos que passam não é a mesma que o servia nas horas que se foram. E a ciência do futuro será muito diversa daquela que o auxilia no presente. A política do pretérito deu lugar à política das lutas modernas. Ao triunfo sanguinolento dos mais fortes ao tempo da selvageria, sem peias, seguiu-se a autocracia militarista. A força cedeu à autoridade e a autoridade cedeu ao direito. No setor das atividades religiosas, o esforço evolutivo não tem sido menor. Em vista de semelhantes realidades, por que te apaixonas com tanta veemência por criaturas falíveis e por programas transitórios? Os homens de hoje, por mais veneráveis, são herdeiros dos homens de ontem, empenhados na luta gigantesca pela redenção de si mesmos. Poderão prometer maravilhosos reinados de abastança e paz, liberdade e harmonia. Entretanto, não fugirão ao serviço de corrigenda dos erros que herdaram, não só daqueles que os antecederam no campo dos compromissos coletivos, mas igualmente de suas próprias experiências passadas, em tenebrosos desvios do sentimento. A civilização de agora é sucessora das civilizações que faliram. As nações que se restauram aproveitam as nações que se desfizeram. As organizações que surgem na atualidade guardam a herança das que desapareceram na voragem da discórdia e da tirania. Examinando a fisionomia indisfarçável da verdade, como hipertrofiar o sentimento, definindo-te em absoluto por instituições terrestres que carecem, acima de tudo, de teu próprio auxílio espiritual? Como pode a casa sem teto abrigar-te da intempérie? A planta do arranha-céu, inteligentemente traçada no pergaminho, ainda não é a construção mantenedora da legítima segurança. Não existem, pois, razões que justifiquem
os tormentos dos aprendizes do Cristo, angustiados pelas inquietudes políticas da hora que passa. Semelhante estado d'alma é simples produto de inadvertência perigosa, porque todos devemos saber que os homens falíveis não podem erguer obras infalíveis, e que compete a nós outros, partidários do Mestre, a posição de trabalhadores sinceros, chamados a viver e cooperar na obra paciente e longa, mas definitiva e eterna, daquele a quem o Pai constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Graças a Deus, graças a Ti, Senhor Jesus. Vamos agora para o nosso momento do passe, que os médiuns se posicionem e que fiquemos com nossos pensamentos em Jesus, porque a espiritualidade maior está se debruçando sobre cada um de vós. Então, vamos pensar e aproveitar os fluidos dos amigos espirituais e desses médiuns que estão aí se dedicando a todos nós. Então, Deus nosso Pai, Jesus nosso divino Mestre, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em seu nome, Senhor Jesus, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Eis uma reflexão que pode ser entendida como um chamado ao cuidado de não servir à coletividade de modo político, como se nós próprios cristãos e espíritas, em particular, não pudéssemos ser políticos. Mas todo ensinamento, inclusive o do Cristo, não deve ser tomado como absoluto. Sim, não devemos confiar absolutamente em homens falíveis, como Emmanuel nos fala, mas em nossa imperfeição podemos agir coletivamente em favor dos mais necessitados. Devemos contribuir com os processos políticos, mas não de forma idólatra a um político ou partido político. No meu entender, essa é uma das funções que o ser humano pode assumir numa sociedade democrática, que chama os cristãos a se posicionarem silenciosamente através do voto e que muitas vezes o fazem por pessoas totalmente indignas de ser confiável. Não devemos fugir ao calor do debate político, se a intenção dele é favorecer os desfavorecidos. Mas isso deve ser feito de forma pacífica, entendendo que isolar-se do debate político significa também fugir do contato com os semelhantes, nas lutas em favor de todos. Conforme um espírito protetor disse, nenhuma caridade teria a praticar o homem que tivesse insulado, unicamente no contato com os seus semelhantes, mas nas lutas mais árduas é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si. Sua vida
é de um egoísta. Ninguém deve ser julgado por um posicionamento e ativismo político, desde que faça respeitosamente e de modo pacífico. Porque entender que todo político é desonesto, falível, mas não desonesto em sua essência. Quem generaliza se coloca como perfeito. Isso não é ser cristão. Portanto, que todos se sintam confortáveis em silenciar-se ou se posicionar em relação ao que está posto ou ao que estão querendo pôr. Mas que o silêncio seja sincero, em estado de oração, sem julgamento de quem faz diferente e nunca compactuando com as injustiças sociais, inclusive votando em um político totalmente sem condições morais e administrativas de exercer um cargo legislativo e que se sustenta em julgamento, mentiras, violências, preconceitos, para vencer um pleito eleitoral. Que sejamos cristãos de todo voto, de todo modo, que Deus nos ajude e que possamos sempre estar conectados com Jesus, para que Ele nos oriente, para que Ele nos guie. Peçamos, como disse a nossa irmã na palestra, peçamos socorro, peçamos ajuda sempre, porque Ele está sempre nos orientando. Nós é que fechamos os ouvidos e fechamos a mente para Ele, então não façamos isso. Estejamos com Ele, peçamos sempre a ajuda desse amigo celestial que está sempre aí à nossa disposição. Que Deus nos ajude e abençoe, que Ele nos conduza sempre para o caminho da sua luz. Graças a Deus. E agora que possamos continuar mentalizados em Jesus e em Deus, para que possamos ouvir a mensagem do plano espiritual. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a esta doutrina que nos clareia a mente, que nos direciona no caminho do bem. E Jesus aqui esteve, dando toda a exemplificação, para que, pautados no seu exemplo, nós pudéssemos seguir os seus passos. E a humanidade caminha a passos lentos. Os homens ainda se comprazem no mal, ainda pensam no mal, ainda fazem o mal. E vamos observando como é que nós estamos nos conduzindo na vida. Será que eu já faço o que Jesus ensinou? Será que já estou dentro dos padrões para contribuir para que o mundo passe para a regeneração? Para que o mal seja banido deste planeta? Ainda temos muito a caminhar, ainda temos muito a aprender, mas o Pai não desiste de nós e nos oferece todos os dias oportunidades para que a gente seja melhor, contribua com o bem do planeta, alivie a fome daqueles que passam por privações,
e nos mostra sempre o caminho do bem. Depende, sim, de cada um de nós essa melhoria. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos lutar contra as nossas imperfeições. Vamos ser menos orgulhosos, menos egoístas, menos vaidosos e mais fraternos e solidários. Procurando olhar o outro e sentir a dor que ele traz em si. Porque todos nós trazemos uma grande dor em nós mesmos. E estamos aqui para nos libertar de tudo isso. Então, avante, meus irmãos. Vamos olhar para frente, para o alto e para Deus e lutando pelo bem, lutando pela paz e lutando para que o amor seja uma constante em nossas existências. Que Deus possa abençoar a todos vós e que essa paz que Ele nos envia possa acompanhar a cada um para os seus lares. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Ti, Senhor Jesus. Mais uma vez, chegamos ao fim do aprendizado do Teu Evangelho, Senhor Jesus. Que possamos introduzir em nossas mentes, em nossos corações, em nossas ações, cada palavra do Teu Evangelho, Senhor Jesus. E que possamos refletir sobre tudo que ouvimos e que colocamos em prática, porque só o aprendizado não é suficiente. Precisamos pegar esse aprendizado e colocar em prática, no caminho do bem, no trabalho do bem. Obrigado, Senhor Jesus, pelo convite de estarmos aqui. Obrigado, Senhor Jesus, por sua existência em nossas vidas. E obrigado pela existência em nossas vidas dos amigos espirituais, trabalhadores da vossa seara. Abençoe a todos eles, Senhor Jesus. Abençoe a todos os médiuns que se dedicam a teu serviço. Abençoe, Senhor Jesus, a todos os filhos de Deus que aqui estão. E abençoe a seus familiares, abençoe os seus lares. Enfim, divino amigo, abençoe a humanidade inteira. E uma bênção especial eu te peço para essa casa que nos acolhe. Abençoe esta casa, Senhor Jesus. E obrigado por tudo. Em seu nome, Senhor Jesus, em nome dos amigos espirituais que aqui estão, e principalmente em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para encerrar a nossa reunião na tarde de hoje e que possamos ir para os nossos lares na vossa santa paz. Graças a Deus.